E aí, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô no lobby do teu. Tá. Tá. E aí, tudo bem? Tá. Tá me ouvindo? Tô no lobby do teu. Tá. Isso é um avião. Tá. E aí, tudo bem? Tá. Tá me ouvindo? Tô no lobby do teu. Tá. Isso é um avião. Tá. E aí, tudo bem? Tá. Tá me ouvindo? Tô no lobby do teu. Tá. Isso é um avião. Tá. E aí, tudo bem? Tá. Tá me ouvindo? Tô no lobby do teu. Tá. Agora sim. Sim, deixa Sim. eu trocar. E não funciona muito. E aí, Bruninho? E aí, galera, pô, quanto Tudo tempo, né? bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo, cara, que isso. Tá transmitindo já? Esse, É bom que esse, o Diego avisa a gente, né? Daqui a pouco a gente fala é, alguma coisa. proibido. Aí, E aí, e esse aqui só aí, pode tudo falar bem? das que a gente já passou, das que a gente tá, não pode. A gente só pode falar mal das que a gente já passou, das que a gente tá, não pode. E aí, Lúcia, como é que tu tá? Tô bem. Deveria estar na minha casa, mas teve um inconveniente com a linha aérea e perdi o voo. Assim Então que tá na Argentina. continuo na minha pátria. É, pode crer. Então tem vários horários Então, aqui. é, que hora é lá? Que horário tem lá? É No tarde? Brasil, acho que é 7 horas. É. Não, aqui também é igual, não muda. Mas você que tem 4 horas de diferença.
Agora são 3, 4 vai ser a partir de segunda-feira, por causa do horário de verão. Nossa, o computador de vocês são bons, a imagem tudo boa, o meu é uma bosta. É louco. Já tá valendo, né? Achei que tava no momento de descontração ainda. Pode falar merda na live ou é só chamei profissional e entrevista? Será que tem um RH da live, né? O compliance. Vai ser cancelado. Bem, Pô, vocês não mudaram nada, velho. Parece que foi ontem. graças a Deus, né? Agora o RH Luiz da tá com o live. cabelo todo branco, hein? É verdade. Cresceu, cresceu tu. O Bruno continua feio, coitado, não consegue. Velho. Aí só nascer de novo. Tem certas coisas que não mudam, né? Essas aí não vai mudar, não, cara. Tu tá mais bronzeado, cara. Tu tá mais vermelho. É minha câmera, Tá... rapaz, tô te falando. Entendi. Tem nada a ver com o sol daí, não, né? Tem não, mas tem, claro, né, porra? Um pouquinho, né? Já que eu tenho que ligar o YouTube aqui pra poder ver o chat. Pra mim tá. Mas a gente tá ouvindo aqui pelo Meet, né? O pessoal do YouTube Pô, pior que tá live mesmo, cara. Eu falando bosta. Diego botou e nem avisou ninguém. Só começou. Ai. É isso aí. Deixa eu... Deixa eu perguntar pra Renata que ela tá assistindo. É que o pessoal tá acostumado com COBOL, não tá acostumado com outras coisas mais novas. É, Cara, cada um com suas vantagens, né? E desvantagens. Esse padaria é de Maragogi, cara. O negócio é louco, ó. É um negócio. Esse parece que tá no aquário, velho. Deixa eu ver aqui. a Renata acessei disse que aqui, tá saindo. eu acessei lá também, dá pra ouvir. Ok. Tocar o violão.
Peraí. A Renata disse que não está te escutando. Olha, escuta todo mundo menos tu. Já sei por quê. Agora sim, né, Renata? Eu vou falar para ela comentar na live, peraí. Boa. Não, o canal. Não, mas não dá. Ela tá pela TV, não dá. Não, mas agora dá pra ver que o Knob do OBS tá mexendo. Ainda não dá. Ela disse que ainda não dá. Eu não sei. Agora? Certeza. Deixa eu ver aqui, peraí. E agora? Fala aí. Ei. Eu acho que eu tô te ouvindo já. Eu acho que já tá saindo. Tá baixo, mas tá saindo. Boa. Ah, peraí que dá pra aumentar um pouquinho. E agora? Será que melhorou? Ela não falou nada. Melhorou, mas tá um pouco baixo. Tá baixo. Tá baixo. Melhorou, mas tá baixo. Eu tenho um microfone condensador ali. E agora? Bom, mas qualquer coisa vão se apresentando enquanto eu pego o microfone condensador ali, que é rapidão. Eu tenho um AKG aqui. Tá bom? Ok. Dá. Beleza. Mas eu fiz um teste aqui, assistindo, tá bom pro áudio, sim. Então, dá para ouvir, mas tá mais ou menos baixo, né? Para algumas pessoas, então. Não sei se deve ser. Pra gente que tá aqui no computador diretamente deve estar mais alto, não sei. Não, mas tô dizendo, eu botei no meu celular ali, abri o link e parece que tá ok. Aí, os cambitos dele. Você tá no Brasil já, Luciano? Oi? Você tá no Brasil já? Não, estou na Argentina. Perdi o voo. Muito bom. Tá chovendo muito aí pra Argentina? Ou tá calor? Não, nada, mas está cheio de mosquito. É insuportável. Ruim. Eu estou aqui. Parece o King Kong. Assim. Nossa, está full. Insuportável. E agora? Agora. Bom, a gente tá te ouvindo, não sei como é que tá. Acredito que agora deve estar bem bom. Pergunta para... Mas não está vídeo. Está escuro. Agora não, também não. Acho que agora dá pra ver. O pessoal comentou que melhorou. Melhorou? Boa, então só falta a câmera Agora aqui. tá 100%. Boa, ele desconectou a câmera. Manda bala. Peraí que minha câmera deu uma zoada aqui. E voltou. Voltou? Então tá. Voltou. Bom, se tá todo mundo ouvindo, vamos começar de novo então. Vou pedir pra galera aqui se apresentar. Esse time aqui, nós quatro, eu, o Lucian, o Jonathan e o Bruno, a gente se conheceu, não diria nem que é uma startup, né, Porto? Que essa semana a gente falou e startup tem que ser acelerada e a Inove não era acelerada, era praticamente uma empresa menor aí de mercado. Então vamos conhecer cada um que está aqui. Bruno, bora, quem é tu, o que tu faz e aonde tu tá? Bom, são muitas perguntas, vamos lá. Cara, eu sou um paraense que saiu de Belém do Pará para desbravar aí o mundão. Primeiro foi em São Paulo, quando eu conheci essa galera aqui, e agora eu tô em Portugal. Eu sou de profissão full stack,
desenvolvedor full stack, mas atualmente eu me especializei em front-end. Então, eu basicamente atuo hoje como especialista em desenvolvimento com front-end. E atualmente eu trabalho numa consultoria aqui de Portugal, mas o cliente para quem eu trabalho é um cliente de uma InsurTech, né? Que é como é que eu posso explicar? Como se fosse uma fintech, né? Só que voltado para seguros, né? Então, basicamente uma seguradora digital, né? E ela é uma empresa, é uma multinacional, ela é de Singapura, mas ela tem um tech center aqui em Portugal e aí a gente atua diretamente nesse tech center. E é isso, eu não sei se tem mais uma pergunta, eu esqueci agora a outra, porque foi tanta pergunta. Não, foi três, né? Quem tu é, o que tu faz e onde tu tá. Não, foi bem sucinto. Ok. Boa. Ordem alfabética, bora, Porto. Quem és tu? Bora. Bom, Felipe Porto, sou gaúcho, estou morando aqui atualmente. Sou desenvolvedor de software, que nem o Bruno também, desenvolvedor full stack, mas agora, na maior parte do tempo, trabalho com front-end. Já tive diversas experiências, né? Quando a gente se conheceu, acho que todo mundo fazia um pouquinho de tudo, atuava em todas as partes, desde do front até o banco de dados, mas agora meu foco maior, vamos dizer assim, 90% do tempo é com front-end. E conheci o pessoal aqui na Inove também, trabalhei muitos anos com e-commerce e atualmente estou trabalhando na Uber. Não diretamente com o aplicativo, mas com alguns serviços internos, serviços que não tem foco no usuário final, mas sim outros clientes que são clientes empresariais. E estou na Uber tem 2 anos agora. Bom. E agora, JKL, então é o Jonathan. Ok. Deixa eu ver, viu? Meu nome é Jonathan, como você já apresentou, né? Sou de Maceió. Passei um tempo em São Paulo trabalhando com essa galera. E aí depois, que é o que eu estou fazendo atualmente, eu estou como engenheiro de software de uma empresa da Holanda, mas trabalho no remoto aqui de Maceió, né? Eu voltei para Maceió. Eu fiquei dividindo o meu tempo entre duas empresas de lá, que elas tinham uma conexão, sabe? Um cara fundou uma, depois fundou a outra, e aí os times eram meio misturados. Mas as duas empresas eram voltadas ao mercado de hipotecas e empréstimos, né? Então, a plataforma, ela lida com a captação de informação dos intermediários que vão vender aquelas hipotecas e o cliente final. Então, toda informação e as simulações usando as taxas de juros, integração com outros serviços para, no final, mostrar uma simulação do que seria para o cara que vai hipotecar, né? O cara que vai contratar um empréstimo para uma casa. Então, as duas empresas é do mesmo ramo, só que aí com nichos um pouco diferentes uma da outra. Na parte tecnológica, eu também acabo sendo full stack, mas eu prefiro back-end, né? Tipo, onde tem teste back-end, eu pego back-end. Aí, quando precisa fazer coisa de front-end, aí eu vou lá e arranho um pouquinho. Então, geralzão, assim, é isso. Só o Bruno e o Porto que gostam de front-end desse time aqui, que eu lembro. Lucian, quem é tu? Bem dividido. Guatemala, Costa Rica, Uruguai? Bueno, soy Luciano Salvino. Ya comencé falando en Argentina. Sou Luciano Salvino, todos me conhecem como Lucian. Eu sou argentino. Agora estou na Argentina ainda, por um probleminha com aerolíneas. Eu sou desenvolvedor back-end, assim como base. Agora sou líder técnico na operadora TIM, do aplicativo Meu TIM e do aplicativo TIM Beta. A gente está mudando o aplicativo nesse momento. O aplicativo era full nativo,
iOS e Android, e a gente faz um ano tentando fazer Flutter. Hoje é híbrido e o futuro, em 2024, vai ser full Flutter. A gente está trabalhando nisso, muito forte, esperamos entregar esse ano, e é isso, basicamente. Boa, boa. Bom, todo mundo apresentado aí. Para quem tá aí já me conhece também, já sabe da minha história. Soma-se a história desses caras que estão aqui. A gente entrou, como eu falei, na Inove-XP lá em 2019. Éramos desenvolvedores do time. Eu não era primeiramente do time do Porto, eu era do time do Durval. Acho que eu e o Luciano, né? Eu e o Lúcio era do Durval. Eu acho que mas enfim, a gente se encontrou Estava com... tá bom, vai. o Hugo, verdade. Eu sei que tu ficou com o Hugo, na verdade, né? Por toda a gestão dele, né? Então, acho que só eu, Bruno e o Jonathan fomos pro time do Porto, sei lá. Não, e o Lúcio Não, houve uma também, época né? que estavam todos nós, no mesmo time. Exatamente. Teve mudanças, né? Ia mudando bastante, Sim. realmente. No começo eu sei Encontrou que todo alguns mundo. estavam em outros times, depois foi mudando, mas a gente se encontrou no time do Porto e quando eu falei que era o melhor time que eu já tinha trabalhado, é verdade mesmo, porque não só tecnicamente a gente teve essa curiosidade que eu até estava falando para a Pri, né, que a gente dava tipo quarta ou quinta-feira a gente já acabava a sprint e adiantava a sprint. Eu lembro que o Porto falava isso, né, e tal, e sexta-feira a gente podia fazer 2 horas de almoço porque a gente já estava com a sprint bem entregue, assim. Então, uma outra característica desse time aqui, a gente era liderado pelo Porto, nosso líder técnico, é que nós 4 éramos desenvolvedores e com a expansão da Inove, né, antes dela ser vendida para o grupo Via Varejo, né, Bruno? Que tu que ficou lá, né? Que nós viramos, né, líderes técnicos, né, e cada um seguiu um caminho. E aí eu queria saber, na verdade eu não, o pessoal quer saber das perguntas ali, né, surgiu 2 questões que está bem em evidência agora, né. Vamos começar pelo Jonathan e pelo Bruno, que é a questão de como, né, submeter ou achar empresas para trabalhar fora. O Bruno, por exemplo, ele não trabalha remotamente, ele trabalha presencial em Portugal, né? Então, se vocês 2 puderem falar aí como é que é, para tirar essa dúvida aí que a galera tem, aonde buscaram, veio uma headhunter atrás de vocês, o quanto de inglês vocês já falavam, falar um pouquinho aí sobre esse recrutamento aí para o exterior, né? Hora presencial e hora remoto. No caso do Jonathan é remoto, né? Quer falar primeiro, Bruno? Pode ser, pode ser. Então, a minha tentativa veio antes de eu entrar da Inove, na verdade. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha essa vontade de morar fora, né? Na verdade, eu já saí de Belém com essa vontade de morar fora. Eu achava que São Paulo era uma ponte para eu ganhar qualificação para conseguir participar dos processos externos, né? Mas foi em 2019, não, em 2018, final do ano de 2018, mais ou menos, eu comecei a procurar processo mesmo. Eu olhava no LinkedIn mesmo, ia pesquisando para onde eu queria ir. A princípio era para Portugal por conta da questão da língua. Na época eu não falava muito bem inglês. Eu falava assim, basicamente o verbo to be, e eu entendia porque eu fiz muitas aulas ao longo da minha juventude, mas falar mesmo era uma dificuldade. E aí eu procurei em Portugal mesmo por conta da língua, mas eu fui ingênuo porque aqui, apesar de ser a língua portuguesa, o país vive na União Europeia, então tem dezenas de outras línguas e eles têm que se comunicar por uma comum, e normalmente é o inglês. Então acaba que 90% da população aqui de Portugal fala inglês, então é super comum as empresas exigirem o inglês, nem que seja o inglês intermediário.
E foi o principal choque que eu tive no início, quando eu tentei. E por um tempo eu desisti, eu cheguei a desistir. Inclusive, quando eu conheci a Renata, ah, no início de quando a gente estava se envolvendo, eu fiz algumas entrevistas. Ela esteve presente, né? Eu quebrei a cara algumas vezes com ela presente. Mas essa para a qual eu vim foi, inclusive, a, da mesma empresa que eu tinha feito um processo no início de 2019. Então, foi um tempo assim muito longo, né? Eu já tinha desistido de fazer essa relocação, mas apareceu, a pessoa entrou em contato comigo, né? Porque normalmente no Brasil, não sei se é assim hoje ainda, mas antigamente, quando o RH dizia para você que deixa o seu currículo aqui que vai ficar no banco de dados, eles nunca entram em contato de novo, né? Então, assim, quando disseram para mim que iam fazer a mesma coisa, tipo, deixa aqui no banco de dados, eu falei assim, então deixa para lá, não quero mais. Só que aconteceu de entrar em contato comigo de novo e falando, ó, o seu currículo estava aqui, precisamos fazer uma atualização do seu currículo, você quer participar do processo? E eu acabei participando. De primeiro eu passei num processo que era para uma empresa aqui de Portugal mesmo, mas o cliente de Portugal, mas eu não pude vir por conta da proximidade de início, né? Que eles queriam o início nos próximos 3 meses, aquela data que eles deram approve, né? E aí ficou meio complicado e eu acabei participando de outros processos. E aí eu acabei passando no processo dessa empresa que eu estou hoje, que é a Boltec. Ela não é, tipo, ela nem tinha entrado aqui na Europa ainda, ela estava ainda só na Ásia, atuando na Ásia. Então, eu acabei entrando nesse processo para trabalhar na Ásia, então era quase todo o tempo em inglês. Então, o inglês, para mim, foi um diferencial, porque se eu não tivesse estudado, como eu estudei na pandemia, o inglês para aprimorar e etc., eu provavelmente não teria conseguido entrar e ainda estaria em São Paulo, então na Via ou então em outra empresa, né? Mas basicamente comigo foi assim. O meu trabalho ele não é presencial, 100%, mas por conta do processo de relocação que a consultoria faz, ele exige que a gente seja, como é a palavra, que a gente declare imposto de renda aqui. Eu esqueci a palavra agora, eu acho que eu esqueci, eu esqueci realmente a palavra, mas exige que a gente esteja aqui presencialmente, tenha o domicílio fiscal aqui e realmente seja contribuinte aqui. E por conta disso, eu acabei me vindo para cá, para Portugal, né? Convenci a Renata nesse processo, ela vir também. E aí, Que e também tinha um foi um baita ponto muito emprego, importante. né, Bruno? Pelo que eu lembro, né? A Não, Renata tinha um baita emprego aqui em São Paulo. sim, não, e ela ainda tem um dos pontos, o Matheus disse aqui, residente, exatamente, um residente habitual, né, que eles chamam aqui. Sim, a gente só veio por conta que a Renata conseguiu deixar o emprego dela remoto, né, conseguiu ali negociar com a empresa e conseguiu deixar o trabalho remoto. Isso foi um diferencial, porque vir para cá só com o meu trabalho não ia dar, né, dada a situação atual aqui dos aluguéis muito caros aqui em Portugal, então não ia dar muita conta assim, mas mas foi um grande diferencial. Mas, assim, eu estando aqui, eu consigo ir uma vez ou outra no office, né? Normalmente eu vou, tipo, às sexta-feiras, quando a gente quer ir lá tomar uma cerveja, ou então quer fazer aquelas... Aqui não tem retrô, a gente chama de sprint demo. Então, acaba que a gente faz tudo ali presencial, é mais interessante, né? Só que sempre, o resto do dia, o resto do tempo, meu trabalho é 100% remoto. Então, eu trabalho desde 2020 como remoto, 100%, né, basicamente. Então,
se a gente fosse resumir, já que essas pessoas perguntaram, vamos deixar o Jonathan falar também, mas a tua experiência é não desistir, porque a mesma empresa que te reprovou, depois tu conseguiu, então, né, resiliência aí. E, claro, o inglês, né, cara? Porque eu lembro que em 2018, 2019, tu ouvia muito metal, tu já tinha uma imersão assim no inglês, mas eu não lembro se tu falava muito bem. Não, eu ainda escuto metal, né? Mas hoje eu canto Como entendendo melhor do estudo, que na metal época. como estudo. Ô, Bruno, e a empresa ajuda? Tu comentou que é um requisito da empresa, né? Que tu esteja aí. Teve algum suporte nesse sentido? É verdade. Ou, dentro da vaga, tu teve que se virar e ir pra lá? Sim, depende muito da empresa. A empresa que eu vi, ela dá o suporte, deu o suporte para de advocacia e de visto, né? Os processos aduaneiros que tem entre Brasil e Portugal. Mas tem algumas empresas que depende, que tem mais budget, eu diria assim, que conseguem pagar a tua passagem, ou então conseguem te dar ali por exemplo, tem uma empresa aqui, eu vou falar só a sigla inicial para também não ficar, ninguém está patrocinando, né? Então, IBM, só vai falar a é, sigla inicial. é uma tal de PD, não vou falar o resto, que ela é uma empresa grande aqui de Portugal e, assim, para uma empresa de Portugal, assim, ela tem muitos recursos e ela tem, inclusive, para as pessoas que ela traz, ela tem eles chamam de condomínio, é mais ou menos um condomínio, que é da própria empresa, que são vários prédios e vários apartamentos que eles deixam lá pelos 3 primeiros anos que a pessoa vem para se ajustar, o aluguel fica por 60 euros, 70 euros, e aí depois disso volta ao valor de mercado, né? Então, tem algumas empresas que realmente, tipo, elas oferecem muitos recursos para trazer as pessoas para cá. Boa, boa. Então tá. Então o Bruno já falou que se movimentou para Portugal por conta da questão ali burocrática, né, que é uma exigência, né, Bruno? Mas que ele trabalha uma parte do tempo remoto. Então, corrigindo o que eu falei. Bom demais. E Isso. Jonathan, como é que. Eu lembro que antes de tu ir para a Inove, tu já trabalhava para essa empresa, né? Então, a história é mais Verdadeira. complexa, mais longa um pouquinho, né? Deixa eu ver. Essa vontade, assim, de morar fora, de trabalhar fora e tudo mais, já vem de muito tempo também. E aí, durante a universidade, eu tive a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, né? Então, a parte do inglês eu já tinha desenvolvido durante essa época. Foi lá em 2014, 2015, por ali. E quando eu voltei para o Brasil, nessa época, eu estava na universidade ainda, estagiando, e aí logo depois eu consegui um trampo remoto para a empresa de São Paulo, lá em 2017, por aí. E aí eu estava trabalhando nessa empresa. E aí apareceu, e eu aplicava para algumas vagas para fora, acho que eu cheguei a fazer umas 2 ou 3 entrevistas. Teve uma empresa de Malta, outra empresa da Alemanha, acho que teve uma da Polônia, alguma coisa assim. E o inglês estava sempre ok, porque eu já tinha tido experiência de intercâmbio. Só que, tecnicamente, eu sempre deixava a desejar, né? Eu chegava nas entrevistas técnicas e ficava por ali, porque aí eu não conseguia desenvolver bem, estava no início de carreira ainda. E aí apareceu uma oportunidade, na época, para essa empresa que eu trabalhei, que se chama Envilha, né? Que é lá do interior de São Paulo, lá em Araraquara. E o projeto era para um projeto internacional. Aí eu participei do processo. Durante o processo tinha algumas etapas para ver se você falava inglês. Mas era para uma empresa do Brasil, trabalhando com brasileiros. Só que o cliente era internacional. Então, o time que eu acabei passando nessa vaga era para um projeto dessa empresa da Holanda. Essa empresa X da Holanda. Aí, beleza, trampei um tempo com os caras. E na hora que eu fui fazer a entrevista, que eu me interessei, foi justamente isso. Pô, isso aqui vai ser uma ponte. Não é um trabalho direto com uma empresa de fora, mas vai ser uma ponte interessante, porque na hora que eu for buscar outras opções, eu já vou ter história para contar, né, da experiência de trabalhar com uma empresa internacional. Então, assim, a equipe alocada no Brasil era brasileiro, mas a equipe que trabalhava junto com a gente era uma equipe holandesa. Então, dentro da empresa, do projeto, tinha as squads eram tudo misturado, tinham 2 brasileiros, 2 holandeses, então ficava
todos os ritos, né? Todos a review meetings, as retros, as plans, tudo era tudo em inglês. Então, o interessante durante esse período, além da gente ter esse contato com os caras falando inglês, a empresa que eu trabalhava lá em Araraquara, ela levava um professor particular 2, 3 vezes por semana para dentro da sala da gente, e aí ia trabalhando junto com o time todo como se fosse uma aula particular de inglês, para melhorar o nível da galera. Só que aí, financeiramente, ainda era uma empresa que não pagava tão bem, comparando com o mercado de São Paulo, capital. Aí, na época, assim, eu recebi a proposta da Infracommerce, e que a Carol, né, que é minha esposa, estava querendo fazer uma faculdade, estava querendo procurar outras coisas em São Paulo, então a gente casou as coisas, então beleza, vamos deixar isso aqui e vamos mudar para São Paulo. A gente mudou para São Paulo. E aí, depois de mais ou menos uns 2 anos, foi a época que eu trabalhei com vocês, aí essa empresa que eu trabalhei alocado me contatou diretamente para trabalhar para eles, prestando serviço diretamente. Então, a minha história é um pouco diferente, né? Eu não fiz processo seletivo para a empresa, eu já foi através dessa oportunidade e depois a gente fez o contato direto. Aí depois o mesmo cara, assim, a mesma equipe que trabalhava nessa, teve um cara que começou, né? O cara que fundou essa empresa, ele vendeu para uma outra empresa, eu trabalhava lá. Esse cara que fundou outra. Só que aí o trampo da parte de desenvolver a aplicação ainda estava bem embrionário ainda, né? Tipo, aí a gente fazia um trabalho de freelance, assim, 2, 3 horas a mais à noite. Tipo, eles me contrataram, eu trabalhava acho que 10 horas por semana a mais para essa que hoje é a empresa que eu trabalho, que é a Solid Brick, né? Que aí depois de um tempo eu acabei migrando. Aí hoje eu trabalho exclusivamente com o Solid Brick. Deixa eu ver. Mas aí basicamente é essa a minha história. O que eu poderia falar, assim, eu já participei de outros processos, né, no meio do caminho. E eu diria que, assim, eu já percebi e eu já ouvi também de recrutadores que o Brasil é cheio de talentos, tá ligado? Os caras, assim, a gente tá no nível técnico igual ou melhor do que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Tipo assim, o nível tá muito parecido. Só que a gente peca muito por causa do idioma, porque é foda, só quantos por cento, né, dos brasileiros que realmente tem a oportunidade de aprender de fato inglês, né? Porque as inglês de escola são um lixo. Para você fazer um curso, não é todo mundo que tem acesso, né? Então tem muita gente talentosa, só que aí acaba que toda vez a barreira é o idioma. Porque a partir do momento que você tem experiência, você sabe contar a sua história, você sabe contar tudo que você fez, os desafios que enfrentou, tudo mais, pô, em inglês é só mais uma empresa, tá ligado? E hoje em dia, acho que após pandemia ficou ainda mais evidente, né? Tipo, o mercado tá muito no remoto. A gente aparentemente viveu um momento agora de baixa, né? Dos layoffs, dos negócios, mas ainda tá muito forte, pô. E aí eu vejo que as empresas estão com essa iniciativa de procurar, por exemplo, se você começar a dar uma pesquisada, você vai ver que tem muitas empresas especializadas, consultorias especializadas em contratar latino-americanos para trabalhar para o mercado americano, né, o mercado norte-americano, né, Canadá e Estados Unidos. Então é exclusivamente isso, tá ligado? A empresa, ela tá realmente, sim, ela quer contratar o latino-americano, porque ela junta o útil e o agradável, ela pega os caras talentosos e ela paga mais barato do que se contratar só americano, né? Porque o americano ele vai ter a questão legislativa e trabalhista igual tem aqui no Brasil. Só que pra gente é freelancer, né? Tipo assim, os caras podem até te prometer férias, um equipamento e essas coisas, só que o teu contrato vai ser um contrato como se fosse um PJ no Brasil, né? Então, para eles... Desculpa te cortar, fazendo uma alusão, é mais ou menos o que em 2006, 2010, quando eu entrei na tecnologia, eram os indianos, os únicos que concorriam com o Brasil eram os indianos. Ganhavam da gente pela mão de obra ser mais barato e ser qualificada também. O inglês é péssimo, mas, enfim, é mais ou menos essa comparação assim, né? Naquela época... O inglês deles, assim, eles têm um sotaque muito forte, mas o inglês já é segundo idioma na Índia, né? Não, com certeza. Então, assim, eles falam tudo, eles são fluentes em inglês, só que, claro, o sotaque, já tive contato com o indiano também, o sotaque, se você não tiver bem ali no inglês, você dá umas ratadas. Você confunde, tá, né?
Boa. Lá nessa época que eu estava na Universidade fora, fazendo intercâmbio, boa parte dos alunos eram indianos. Então a gente tanto tinha professores indianos quanto tinha alunos indianos. Então, era bem Durante assim. muito tempo o Brasil, e isso lá em 2000, por volta de 2006 a 2010, o Brasil e a Índia eram celeiros de tecnologia do mundo, assim, por conta da mão de obra e por conta do fuso horário. E a Índia ainda saía na frente do Brasil por conta do fuso horário mais ok ainda com a Europa e tudo mais, assim, a gente ainda tinha, tipo, enquanto a gente ia para casa dormir, os caras entregavam uma feature nova, entendeu? Aí, mais interessante Só que hoje você vê que, se você der uma olhada, você vê que as empresas também estão interessadas nos latinos-americanos, porque a gente tem um fuso horário muito parecido com o deles. Então, por exemplo, durante o período normal com os Estados Unidos, se você estiver na área ali de Nova York, Miami e tal, você vai ter 1 hora de diferença. E durante o horário de verão, você vai ter 2 horas de diferença. Por exemplo, eu com os caras da Holanda hoje, eu tenho 4 horas de diferença. E durante o horário de inverno, que lá eles é o contrário, não é horário de verão, eles têm horário de inverno, a gente fica com 5 horas de diferença. Aí, assim, é um trabalho assíncrono, né? Tipo, a comunicação, a gente tem comunicação no início do dia, 3, 4 horinhas, mas aí você tem que ser autossuficiente para fazer o restante do seu trabalho sozinho, ou então, sei lá, tem dependências aqui que eu vou resolver logo no início do dia, porque aí, por exemplo, você pode dividir o seu trabalho, tá ligado? Tipo, vou resolver tudo que eu tenho que resolver que depende de alguém, eu já resolvo de manhã, e o que eu consigo fazer independentemente, eu deixo pro período da tarde, tá ligado? Fazer esse tipo de administração. Jonathan, pegando esse gancho aí, bem rápido para a gente falar com o Porto, se passar um pouquinho, eu sei que o Google Meet aqui corta em 1 hora, e ele passou avião em Moema. Barulhão. Congonhas, é? Congonhas, é. E uma dúvida que a galera tem por exemplo, o teu time trabalha de forma remota e parece ser bem experiente. Tem algum júnior, seja da própria Holanda, ou por ser remoto, assim, é difícil? Como é que é? Eu acho que para júnior é difícil. Pelo menos, eu já trabalhei com um cara dentro desse mesma empresa, né? Na empresa anterior que eu estava, quando eu trabalhava no Brasil com os times misturados, tinha um cara que ele era mais ou menos um júnior. Mas era porque era um holandês, né? Então a contratação já era outra, não é com a gente. Mas eu vejo assim que o mercado procura pelo menos um plano, que eles chamam de mid-level, né? Pelo menos isso, tá ligado? Bom demais. Só para vocês saberem, bem rápido antes de passar por Porto, hoje eu recebi de um amigo meu que a tendência de 2024 aqui em São Paulo, no Brasil, eu falo São Paulo é o Brasil porque o parâmetro que a gente tem, não é à toa que eu vim para cá, na área de tecnologia é São Paulo, não é à toa que todo mundo aqui se encontrou em São Paulo, então quem dita o mercado de tecnologia no Brasil ainda é São Paulo. Pode ter polo tecnológico em Floripa, Ilha do Silício em Floripa, pode ser polo tecnológico em qualquer lugar, mas é São Paulo que dita o ritmo. Que 61% das empresas vão voltar ao trabalho presencial, né? E aí eu tinha recém falado para ele, cara, eu ando percebendo isso. A cada 5 vagas no LinkedIn, uma é remoto e super disputada, agora, atualmente no Brasil, né? E pelo que eu ando passando por candidaturas, 3 híbridas e uma presencial. É uma forte tendência, né? Então eu queria saber, né? Por isso que eu te perguntei do júnior, porque eu, por exemplo, hoje, se eu tivesse uma startup, uma empresa, eu não sei como é que eu ia fazer, porque realmente um profissional júnior requer não tem como negar que é difícil você pegar um profissional júnior já maduro a ponto de sair desempenhando tudo. Então é um assunto bem delicado, dá até mais uma live. Mas vamos falar com o Porto, então. Porto, olha o avião, você tá na Uber e o pessoal perguntou como é que é o processo, inclusive lá do grupo lá que a gente tem, né, os inadimplentes de Moema, que tem que incluir o Bruno, porque não tem mais 011, então se não tem 011, saiu do mais 55, saiu fora do grupo do WhatsApp. E tem que incluir o Jonathan, inclusive. Os inadimplentes de Moema, fui eu que criei o nome do grupo, porque, né, tô desempregado, então... como é que é o processo da Uber e o cara tá desempregado e trabalha e mora em Moema. É cada coisa que a gente vê.
Pois é, Cara, né? Ele não larga a mulher, mano. não, mas eu tô aqui nessas casas de R$ 60 por mês que o Bruno falou que tem em Portugal, igualzinho. Ah, muito Ô, bom. ô, Porto, como é que é esse processo da Uber aí? Ele demorou para acontecer para ti? Ou como é que tá hoje? Eu sei que agora em junho, minto, ou abril, não vou saber, vai abrir 200 vagas na Uber, eu li algo assim. O que que é isso? Uhum. É um mutirão de tecnologia? Fala para nós aí. Mais ou menos isso. Bom, dando um pouquinho de contexto aqui da Uber, bom, a Uber é uma empresa que ela tem uma presença global, né, tanto de serviço como de engenharia de software. Então, hoje, se não me engano, são 11 escritórios onde existe desenvolvimento de software da Uber pelo mundo. Então, tem mais por outras áreas, gestão, tem escritório de segurança, que é no México, mas engenharia de software são 11, 4 nos Estados Unidos, um no Brasil, 2 na Índia, e alguns pela Europa. Então, acaba que muitas das políticas, muita da forma de gestão, da forma de recrutamento, é padronizado e tem o mesmo modelo em todos os lugares onde a Uber tem desenvolvimento de software. O processo de contratação, mesmo, as etapas que o candidato passa é a mesma. E muitas vezes, quando tu aplica, tu é entrevistado por uma outra pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, eu, por exemplo, entrevisto candidatos americanos, candidatos que estão aplicando por vagas na Europa. Então, é uma experiência muito diversa, assim, tem uma troca muito grande no dia a dia. Os times aqui acabam sendo times mistos, então, no mesmo time, como no meu caso, de pessoas que são baseadas no Brasil, pessoas baseadas nos Estados Unidos. Por um certo período, no mesmo time, tinha algumas pessoas também na Europa. Então, tem uma troca muito grande. Isso que o pessoal falou de comunicação assíncrona, gestão de tempo, gestão de tarefas, se organizar, né, é algo muito importante. Bom, mas falando do processo da Uber, como que eu apliquei, bom, tudo começou, eu estava trabalhando, né, no empresa anterior, mas eu estava buscando uns desafios diferentes, outras áreas. Basicamente, eu tinha trabalhado com e-commerce desde que eu comecei na área de programação. Então, eu comecei me preparando um pouco, atualizando meu currículo. Uma coisa que eu vi que deu bastante certo, que os recrutadores gostavam, é que eu botei muita informação no meu currículo, coloquei os projetos que eu trabalhei, quais foram os impactos desses projetos para as empresas. Eu vejo que muitas vezes o pessoal coloca só, trabalhei com tal tecnologia, era tal, desenvolvedor de tal nível, trabalhei com PHP, bancado tal e tal e tal. Eu coloquei os projetos, e eu vejo que, principalmente para o recrutador, que não é uma pessoa tão técnica, isso ajudou muito, porque quando ele pegava meu currículo, até depois, quando tinha aquela primeira entrevista, ele sempre falava, olha, legal esse projeto aqui, pode contar um pouquinho mais como foi a experiência, eu vi que trouxe um resultado X para a empresa. Então, é algo que, para quem não é técnico, ver que tu atuou em um projeto, entender o escopo, entender principalmente o benefício para a empresa, funcionava bastante, sim, com os recrutadores. Então, meu currículo, se não me engano, tinha umas 4 páginas, 3 ou 4 páginas, era bem extenso. E eu apliquei em algumas empresas via LinkedIn mesmo, incluindo na Uber. E era um momento que a Uber estava crescendo, estava recrutando, agora está ainda mais. Quando eu entrei na Uber, a Uber tinha um pouquinho mais de 50 desenvolvedores do Brasil. Hoje está em 250, e contratando mais 200, então vai dobrar o time praticamente. Então, fiz a aplicação no LinkedIn, recebi um contato no mesmo dia, à noite, pedindo para marcar uma entrevista. E aí, de fato, o que aconteceu foi que a gente falou sobre o projeto que eu trabalhei, contei da minha experiência. Como é uma empresa global, a gente tem contato com pessoas de todos os lugares do mundo, acaba que o inglês é a língua oficial. Então, se perguntar com pessoas do próprio time, as cerimônias, tudo que acontece no dia a dia é inglês, a documentação gerada é em inglês. O gerente do meu time, por um tempo, era uma pessoa que estava nos Estados Unidos. Então, o inglês é fundamental e esse é um dos pontos também que é avaliado nessa primeira conversa, né? Não precisa ser super fluente, não precisa ser gramaticalmente perfeito, precisa se comunicar, passar ali a tua mensagem, entender o que você está falando. Como na Uber, né, acho que o inglês não é a língua primária de quase pouquíssimas pessoas, né? Que nem o pessoal comentou, tem muita gente da Índia, tem 2 escritórios da Uber super fortes na Índia, na Europa, na Ásia, então tem diversos sotaques, pessoas que ainda estão na sua cidade natal, que migraram para os Estados Unidos. Então, tem uma troca, todo mundo entende, né, que o inglês não é a língua primária de ninguém e a conversa acaba acontecendo. O importante é entender a mensagem.
Então, tive essa primeira conversa com o recrutador, expliquei, conversamos uma parte em inglês, para ele ver que eu conseguiria me comunicar, e depois disso, a gente parte para a etapa técnica da seleção. Na Uber, quando eu apliquei, eram 7 entrevistas do processo todo. Então, tem essa primeira com uma pessoa de RH, tem uma primeira entrevista técnica, e aí o foco é a gente passa ali um pequeno algoritmo, um pequeno desafio para ser desenvolvido, com alguém junto, então não é uma empresa que manda o link para ti e tu se vira desenvolver. Tem sempre um desenvolvedor te acompanhando em todas as etapas técnicas, justamente para favorecer o debate, né? Então, eu vou pensar numa solução, vou discutir com a pessoa, vou buscar entender melhor qual é o problema que ela me passou, né? Discutir alternativas, discutir durante a implementação mesmo, estou pensando por aqui, pensando por ali. Eu achei isso uma coisa muito legal da Uber, né? Que não são todas as empresas que fazem. Então, ela dedica ali um desenvolvedor para estar contigo enquanto faz, somente para ter essa troca, ser quase um pair programming. E passando essa primeira etapa técnica, essa primeira eliminatória, essa etapa técnica, vai para a segunda fase. Como eu apliquei para um vaga de desenvolvedor sênior, são mais 5 entrevistas. Dependendo do nível, tem menos etapas, tem outros requisitos. Mas para desenvolver sênior, na época, eram mais 2 etapas de código, focando em diferentes aspectos, né, da programação. 2 etapas de desenho de arquitetura, uma onde o entrevistador me passava um desenho de arquitetura para mim fazer ali, então, 21 horas para discutir sobre chegar num mínimo desenho viável, né? Sabe que no mundo real esse é um processo que leva alguns dias, mas pelo menos ter um esboço ali, algo que poderia atender ali os requisitos do sistema, algo que poderia escalar, atender os requisitos ali que ele passa na hora. Então, de novo, tem sempre alguém junto para ter esse diálogo, essa discussão. Uma outra etapa de desenho de arquitetura, onde eu levava um problema que eu desenvolvi anteriormente. Então, ali o foco era eu explicar, então, fiz um desenho de arquitetura, desenvolvi um software, eu explico para ele como esse software funcionava, quais eram os requisitos, qual foi a solução que a gente chegou para atender esses requisitos, o que funcionou, o que não funcionou, que de fato é entender, né, como tu reagiu com o software em produção, então como tu acompanhou as melhorias que tu fez ao longo do tempo, né, porque quando a gente faz um software, a gente não bota no ar e está lá pronto para sempre, né, ele vai evoluindo. Então, O Porto, mais uma pergunta sobre o desenvolvimento que tu realizou para esse teste ou sobre algum software que tu já tinha e fazia parte do teu portfólio? é um software do meu portfólio, é algo que eu desenvolvi em alguma experiência anterior. Pô, Que de então fato é para é interessante que entender eles querem saber se tu não só cria, se tu também Exato. Até que observa, né? nível que tu foi, como tu rodou esse software em produção, como tu evoluiu ele, qual foi o racional que tu usou para chegar em tal decisão, né? E se essa decisão se provou certa ou errada, se foi errada, como tu atuou para evoluir esse desenho. Então, são vários. E a última etapa, né? Eram 5, a segunda etapa era uma entrevista com o gerente da vaga. Cada vaga no Uber tem um gerente e quando tu aplica uma posição específica. Pode mudar durante o processo, né? Tipo, às vezes durante o processo vai ver que tem fit com outra vaga, você pode selecionar. Mas normalmente tu vai ser entrevistado pelo gerente que vai te acompanhar depois, caso tu seja aprovado, né? Então, quando tu faz a entrevista, quer saber mais aspectos comportamentais, né? Como tu reage quando tu recebe um feedback, se tu já passou um feedback para alguém, quais pontos tu avaliou, como tu lida com situações complicadas no trabalho. Então, são, de fato, aspectos comportamentais que ele vai entender nessa entrevista. Para cada uma dessas etapas, eu acho que ela é bacana se alguém tiver interesse em aplicar, pelo menos essas 200 vagas que está abrindo. Tem muita documentação no YouTube, no Google, então, assim, quais são as perguntas que normalmente caem numa entrevista comportamental? Tu bota no Google, vai ter vídeo no YouTube, artigo explicando. Para a parte de código, tem muitos sites para testar, como LeetCode, então dá para praticar. Para a parte de arquitetura também, tem muito conteúdo, muito de YouTube explicando. E para aquela etapa onde tu leva um desenho antigo, eu acho que o negócio é pegar o desenho, relembrar o que aconteceu. Acho que as etapas aqui na Uber, elas exigem uma preparação antes, né? Então, quando eu apliquei para a vaga, eu não estava ciente de tudo isso. Quando a pessoa de RH me passou, me explicou, eu falei, beleza, é muito diferente para mim.
eu quero aplicar, mas vamos dar um intervalo entre cada entrevista, né? Então eu fazia 1 ou 2 entrevistas no máximo por semana para ir me preparando nesse meio tempo, né? E aí, explicando depois o que acontece na Uber, então o candidato passou por todas as etapas, depois tem um comitê interno. Bom, o entrevistador, né, que entrevistou, ao fim de cada entrevista, ele escreve um feedback, o que foi bom, o que foi ruim, e a conclusão. Então, cada etapa busca identificar alguns aspectos do candidato, e ele escreve a conclusão. Então, eu aprovo no meu round, eu não aprovo, ou foi super bem. Então, tem o sim e o... a gente chama de yes, strong yes, seria sim e super sim, algo assim, ou não e muito não. E aí tem uma entrevista final que a gente... Não é uma entrevista, né? É um processo interno final que a gente chama de debrief, onde todos os entrevistadores que participaram do processo do candidato se reúnem e discutem, chegam num consenso, chegam numa decisão final. Então, nessa decisão final pode ser, sim, o candidato está aprovado para o nível que ele foi entrevistado, ou esse candidato não atingiu o que a gente espera para esse nível, mas um nível menor, ele se encaixaria bem, ou então esse candidato foi super bem, a gente pode oferecer uma vaga em outro nível para ele, e aí todo mundo junto discute e chega numa conclusão final. E tem uma pessoa que é responsável pela... o recrutador também participa, né? Ele anota tudo que foi discutido, o que deu certo, o que não foi, para passar como feedback para o candidato. Então, é um processo um pouquinho mais longo do que eu estava acostumado aqui em empresas do Brasil. Um processo que exige uma preparação, exige tu pesquisar qual o objetivo de cada entrevista e tentar relembrar coisas que tu fez na tua experiência, né? Para poder levar esses exemplos, que, por exemplo... Se eu deixar na hora da entrevista lá de arquitetura, tu tem que apresentar um problema que desenvolveu para relembrar todos os detalhes na hora, tu vai esquecer coisa, então tem que se preparar antes. E é isso. Acho que a Uber foi a primeira empresa que eu fiz até o final esse processo, né? Quando eu estava aplicando na Uber, eu também estava fazendo outros processos em paralelo, mas não cheguei a avançar até o final deles. Quando eu recebi a oferta do Uber, eu aceitei e interrompi os outros processos, mas... É muito bacana. Acho que durante o processo ali, por exemplo, no meu caso, tiveram entrevistas em inglês, não comentei, né? Então, a gente pode ser entrevistado por pessoas de qualquer país. Tu vai passar, olha, eu tenho a disponibilidade de tal horário, e aí pode ser que uma pessoa no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tenha disponibilidade nesse horário, e normalmente tenta colocar pelo menos um de outro país, até para ver como que é o desempenho em inglês, tentar um pouquinho mais a fundo a comunicação, algo técnico, algo do dia a dia que vai acontecer, porque quando está trabalhando numa empresa assim, comunica com times de outros países, como dentro do próprio time, muitas vezes tem pessoas de outros países. Mas é isso. É um processo um pouquinho mais longo aqui do Brasil, mas é um processo bem bacana, e hoje, quando eu participo, vejo como é esse processo, assim, me parece bastante justo, assim, parece que a gente consegue, de fato, entender diferentes aspectos do candidato, e algo que funciona bem, que vale a pena. Acho que se alguém quiser aplicar ali para as vagas, pode estar em contato. Pior das hipóteses, ganha uma mentoria grátis, né? Pô, né, Porto? Não, e para as hipóteses, tu vai aprender muito no processo, Pois né? é. Tu vai entender, vai reforçar coisas de programação. Então, durante minha preparação, eu reli muita documentação, fiz algoritmos para testar, treinar. Então, eu acabo evoluindo, acabo praticando conceitos que no dia a dia a gente pode não pensar tanto neles, né? Então, é um processo um pouquinho mais cansativo, mais longo, mas é um processo que dá para aprender muito no caminho. Boa. Então, isso é fato. Às vezes durante só rapidão, às vezes durante um processo seletivo você é confrontado com perguntas e com desafios que no dia a dia você não é, né? Aí, às vezes você vê que, muitas vezes você passa, sei lá, alguns anos na empresa e você entra uma certa zona de conforto, né? Porque as demandas são muito parecidas, a linguagem é sempre a mesma, pelo menos para um desenvolvedor é assim, né? Se você está num time bem estabelecido, é PHP, Laravel, sei lá, e é isso. E aí você vai lá resolvendo as demandas. Só que aí quando você começa a dar uma olhada no mercado, que vai ver os processos, você, tem que estudar pra caramba, porque senão não passa no processo. E aí você tem que... Mas também ele foi escolher logo um unicórnio, né, meu? É uma empresa essas empresas mais globalmente Big relevantes, Tech, né? elas têm um processo mais elaborado mesmo.
É. Sim, Exato. Não, e é detalhe. parecido com o processo da. Desculpa, Não, eu fala, ia manda comentar mal. só que é parecido com o processo da Amazon também. Eu participei uma vez eu acho que foi em 2021, para um processo da Amazon e foi pancada, assim. Eu não estava preparado também. Acho que Igualzinho o nosso da Inove, né? Foi bem assim também, né? mas acho que as empresas, por exemplo, a origem da Uber, né, na Califórnia, acho que assim, todas as empresas de tecnologia americanas acabam tendo um processo muito parecido, né? Sempre vai ter ali alguma parte de algoritmo, uma parte que chama de system design, né, que é serviço de arquitetura. Acho que é meio da cultura, né, da forma de conseguir ver diferentes aspectos, sobre diferentes pontos de vista. Então, um candidato que às vezes está um pouquinho mais nervoso numa situação, consegue se desempenhar melhor na outra. No final, chega no resultado, né? Mas é diferente, é muito diferente aqui do Brasil, de fato, onde Sim. acho que ainda a maioria das empresas ainda é uma conversa, ou no máximo tu faz ali uma etapa de código só, mas É tem que interessante. entender de fato que é algo meio que da cultura, né? Para nós é bem diferente, mas acho que para quem é americano, está acostumado com o sistema, acaba sendo bem que o padrão para ele. É interessante porque, pô, 7 etapas, é como tu falou, às vezes eu vou bem numa, mas no outro dia não tanto, e às vezes é algo que você domina, pode ser nervosismo, pode ser. Eu mesmo, para acabar aqui, pra gente mudar de sala rapidão, a gente vai continuar aqui, tá, galera? Mas a gente vai mudar de sala, vamos mudar de sala rapidão aí. Eu mandei aqui pra vocês, que vai dar 1 minuto aqui. Tô lá já. Ah, o Bruno tá aqui pra mim. Só burlando o sistema, né? Ao invés de pagar. Deixa eu. É nada, rapaz. Tá tudo certinho, eu sou um homem. Eu só tenho aquele grupo de inadimplentes de Moema por diversão. Deixa Boa. eu botar aqui HD Mas, Pros. mas tu vai contar a piada do Mestre Shifu em algum momento? Não, Ah, eu não. quero. Deixa eu mudar aqui, porque a galera de lá não tá enxergando nada. Deixa eu ver aqui, Chrome. É, lá tá tudo branco, acho eu. É, exatamente. Falta mudar a janela aqui. Select Window. É esse cara aqui. Ok. Eu tô aprendendo a operar esse OBS aqui. Mas é legalzinho. Eu acho que o Zoom seria, talvez. Não queria fazer vocês baixar nada, mas eu acho que talvez o Zoom teria sido melhor. Porque. É, o Zoom é melhor. É, né? Ele é bem melhor. Olha, meu filho. Bom, Porto, eu acho que ficou bem claro que é uma coisa meio de cultura, né? Esse processo da Uber, mas que tem suas vantagens porque é, pelo jeito tu teve tempo para fazer, né? Eles entenderam o teu tempo e acredito que tu se empenhou nisso. Então, pô, se a pessoa se empenha em 7 processos, é porque ela quer entrar mesmo na empresa e não é algo que acontece muito aqui no Brasil, que eu como gestor contratava gente que vinha trabalhar na segunda e quarta-feira já então acredito que é cultural, né? Que nem tu falou, é cultural. Exato. De fato, o foco mesmo é entender o candidato em diversos aspectos, né? Então, quando eu tive total suporte ao pessoal do recrutamento, inclusive eles mandaram alguns materiais que eles já têm preparado, que eles sabem que não é a nossa cultura do Brasil. Inclusive, a Uber tem algumas gravações de entrevistas de candidatos, não de candidatos reais, né, mas tipo de simulações de entrevistas feitas por engenheiros internos da Uber, justamente para o candidato saber o que vai acontecer, né? O foco é entender o quanto ele sabe de programação, qual é a experiência dele, e não se ele está acostumado com um modelo de contratação, né? Então, ele pode tem documentação que são enviadas, links, o que é esperado em cada uma das etapas, gravações, né, dessas simulações, tem todo um suporte da empresa para que tu esteja preparado de fato, consiga desempenhar o melhor. Uma coisa legal também é que não importa a linguagem que tu vai programar durante os testes, a Uber tem as suas linguagens, programação que a gente usa internamente, mas tu pode aplicar e fazer o teste em qualquer linguagem. Eu, por exemplo, fiz a minha em JavaScript, poderia fazer em Java, candidato faz C++, em Python,
Go, enfim, pode escolher o E PHPzinho, pode dar? PHP, poucos fizeram até hoje. Olha, acho que dos que eu fiz, Só o PHP, CEO mesmo, quando ele começou. Não passaram. Se não pode PHP, eu tô fora, não vou passar disso. lá tem PHP lá, só que não lembro Rapaz, de alguém ter usado. vai pro Node que você vai curtir. Mas esse assunto é polêmico. Você vai O gostar do PHP Node. paga minhas contas, pô. Vou pro outro fazer o quê? Você é doido? Não, mas se tu quiser aprender, eu curti o Node, sim. Gostei bastante. Se tu quiser Agora, sugerir pro teu chefe lá, o quê? trocar PHP por COBOL? Node. Ah, tá. É. O que tu ia sugerir, Bruno? Fala que eu te atrapalhei. Não, fala pro Jonathan sugerir pro chefe dele lá pra trocar o PHP por Node. Aí, Agora, uma coisa que é muito interessante, e aí incluo o Luciano também nessa conversa aqui, é que o Porto, quando a gente se conheceu, era o nosso líder técnico e depois virou arquiteto. E estava caminhando aí para o mundo da gestão. O Bruno e o Lucian e o Jonathan, assim como eu, a gente era desenvolvedor e virou líder técnico. Eu, depois de líder técnico, fui para a área de coordenação e gestão e me encontro hoje ali. É claro que se alguém me pagar bem agora, eu volto a programar em PHP, né? Eu não posso negar. Né? Mas é onde eu me encontro agora, com gestão, sempre estudei agilidade, desde 2010 lá, quando eu já morava em Santa Catarina e tudo mais, sempre curti. E o Lucian agora está como team leader, né, Lucian? Que também é meio que um papel de coordenador barra tech manager, vai. Isso. Mas no caso da TIM, a gente, bom, é como na Inove. A Inove era uma fábrica da Infracommerce. A gente contrata a fábrica. Então, eu já faz tempo que não codo, pelo menos na TIM. Eu simplesmente olho o código, nem faço code review. Tipo, é só a definição funcional, a definição técnica do que tem que ser feito e depois enviar para a fábrica e validar que esteja tudo bem. A gente já passou, desde que eu estou, já passaram 3 fábricas. Agora está a Accenture, que são muito bons, realmente são muito bons trabalhando. E entraram faz pouco tempo. Eles já estavam, quando eu cheguei, eles estavam, saíram e voltaram agora, mas são muito bons. São caros, isso é o que acontece com as empresas norte-americanas, mas são muito bons. Mas é isso, tipo, eu meio me afastei um pouco do código. Eu continuo, por minha parte, fazendo projetos, a gente já sabe, com cima, fazendo projetos novos, desenvolvendo. Eu quando saiu o ChatGPT, eu achei muito legal e comecei a indagar, porque sou entusiasta assim, da machine learning, inteligência artificial, então comecei a brincar com os prompts de ChatGPT, e aí é uma boa saída também para quem quer progredir na área de tecnologia, porque é algo muito novo, está acessível a todo mundo, pelo menos no início, com pouca grana você consegue uma conta legal para brincar, muito bom com o ChatGPT. Infelizmente, pelo menos eu não consegui conta de Gemini, porque tinha muita vontade de testar Gemini aqui no Brasil, mas é muito legal. Quem me pergunta, tem gente que me pergunta o que estudar se quer ser desenvolvedor. Eu falo Python, estuda Python, JavaScript, essas coisas assim. Mas estuda Python e eu iria para a parte de inteligência artificial, que é o futuro, né, que já chegou, né? Boa. E assim, Python realmente, se você olhar o mercado americano, dá uma buscada aí no LinkedIn, começar a dar uma olhada, você vê que é um absurdo. Tudo, né? É cientista de Quanto tem dados, coisa- inteligência artificial, é tudo, né, cara? É tudo Também agora, tem né? a gente tava falando de linguagem, PHPzinho, essas coisas, mas se eu fosse dar uma aprofundada em outra linguagem, seria Python. Porque no TypeScript, essas paradas, aí é para quem realmente gosta de front-end, Não, Bruno eu tô já tá fora sorrindo. também. Eu adoro baixar um templatezinho e estilizar ele, assim, ó. Adoro. Mas nada de construir ele do zero. Deixa pra quem sabe. E aí, então tá, o Bruno tá lá com papel, acho que de liderança técnica também, né, Bruno? Programa, mas sei lá, se fosse, vamos falar assim, ó, o quanto hoje a gente, vamos fazer uma porcentagem assim, cada um fala. Hoje eu codo tanto por cento e sou mais gestor ou líder tanto por cento. Vou começar por mim aqui. Eu hoje estou 80-20 e os 20 é culpa do Luciano.
80% na gestão, né? Na liderança, né? Bora. Sim. Se eu fosse dizer, assim, eu não tenho papel de líder, quer dizer, eu não tenho, eu tenho, eu atuo como referência técnica, mas não como líder técnico, porque aqui na empresa não tem em si liderança técnica. Eles têm um squad lead, né? Que é o cara que trabalha nas cerimônias, fazendo definição com produto e faz aquela cobrança ali mais como se fosse um tech manager, né? Mas ou um team leader também, mas o tech leader mesmo, a gente tende a ser mais horizontal no time, né? A nível de time. Então, dependendo do momento da sprint, alguém vai tomar a posse de tech leader e vai ele tomar a frente, né? Mas normalmente, por eu estar há mais tempo no time, eu acabo sendo a referência técnica da tecnologia que a gente trabalha no time, né? Da regra de negócio, é, das aplicações que a gente interage, porque eu já tenho mais conhecimento agregado, né? E aí acaba que o time me vê para tirar dúvidas e perguntar como funciona, qual payload eu tenho que mandar, o que eu tenho que chamar, por que eu tenho que chamar, o que deveria responder, vai funcionar isso aqui que eu estou pensando, essas coisas. Então, então, basicamente, eu passo a maior parte do meu tempo programando ainda, mas se eu fosse dizer partes de separação, eu diria assim que eu estou 90% programando e 10% planejando, mas é mais planejando a nível arquitetural, né? O que a gente vai Claro. programar, o que a gente vai desenvolver, etc. É, basicamente isso. Boa. E tu, Porto? O Porto saiu de arquitetura para virar desenvolvedor porque pago muito bem lá na Uber, eu ouvi falar. Uma média aí de 50k mensal. Então o cara mexe com a cabeça do cara e o cara acaba fazendo essas loucuras. Ô Porto, como é que tá o teu dia a dia? Pô, é 50K mesmo que a gente falou, mas é de pesos argentinos, né? O Lucian tá aí, sabe como que é, né? Não é tão Dá nem pra simples. comprar o frango do mês, aí, meu filho. É doido. Sacanagem, né? Mas acho que, falando um pouquinho também de diferenças, né? Na Uber não tem um papel como que o Lucian comentou que faz hoje, né? De alguém que só faz definição. Acho que a gente tem, são líderes por projeto. Então, e não depende, não é diretamente ligado ao cargo, ao nível da pessoa, né? Então, é esperado os desenvolvedores plenos consigam liderar um projeto, que consigam fazer a definição de arquitetura. Claro, vai ter o suporte, né? Vai ter mais suporte com alguém mais experiente. Mas a gente vê também projetos menores, de menores escopo, sendo liderados até por desenvolvedores júniores. Então, dependendo da complexidade, do impacto, do nível de conhecimento da área que é requerido para cada projeto, às vezes quem vai estar liderando ele é o desenvolvedor júnior e funciona super bem. Tem todas as etapas de review, de suporte, enfim, para garantir que o resultado, o final seja bom e que atenda. Na Uber, mais ou menos, o que eu vejo, o que muda, dependendo do nível, é o quanto de impacto tu tem. Então, por exemplo, para um desenvolvedor sênior, é esperado que tu influencie outros times, não só o teu, dentro da organização. Então, tem uma estrutura, claro, são diversas áreas, diversos times espalhados, né? Então, por exemplo, o desenvolvedor sênior, é esperado que tu tenha impacto em toda a área que tu atua. Então, eu atuo hoje na área de identity, que é toda a parte de criação de conta, gestão de conta e login, desde o usuário final até integrações, provedores de identidade, a segurança, tudo que envolve o usuário está nessa área. E usuário, tanto pessoa quanto empresa, que usa o serviço da Uber também. Então, tudo que é gestão de identidade está nessa área. E para o desenvolvedor sênior, então é esperado que tu, claro, vai atuar nos projetos do teu time, mas que tu consiga impactar, ajudar em review, sugestões, atuar em projetos que vão impactar outros times dentro dessa área, né? E aí, desenvolvedores com maior experiência, staff, senior staff, principal, vai aumentando o escopo, né? Aumenta o que é esperado que tu influencie outras áreas, outras organizações e assim por diante. Então, falando no meu dia a dia,
Muda bastante, então como esse projeto eu vou estar mais focado na definição, então a gente tem o time, a estrutura do time, tem alguém de produto, alguém de design, um gerente, né, que ele vai cuidar da parte de pessoas, vai ajudar a desbloquear, enfim, ter todo esse papel. A gente não tem pessoas dedicadas à qualidade, por exemplo, faz parte do dia do desenvolvedor mesmo, garantir a qualidade, garantir os testes, garantir que atender os requisitos do produto, e aí, desde a testes automatizados, testes de integração, testes end-to-end, automações ficam monitorando produção 24 horas por dia, demos para mostrar para o pessoal do produto que foi desenvolvido, se atende todos os requisitos. Então, durante essas etapas, né, do circuito do projeto, também estou mais focado em design, fazer a elaboração de como vai ser o design, revisão, tirando dúvidas com o produto, com pessoas com mais experiência que eu, para entender se eu estou indo pelo melhor caminho de fato. E aí depois, durante o desenvolvimento, aí foca mais em desenvolvimento, mas no geral, assim, durante o circuito do projeto, a gente está mais tempo desenvolvendo, então, se fosse colocar, seria, sei lá, 20% do tempo mais focado em design, restante em código. Acho que mais ou menos por aí. Acho que Boa. é mais ou menos assim, e conforme a pessoa tem mais experiência, tem que impactar mais áreas, vai mudando essa porcentagem. Mas, no geral, muda, né, durante as fases, mas, no geral, seria mais ou menos isso. Acaba sendo por projeto, não é sempre igual, né, Porto? Exato. Então, normalmente no time está ali 2, 3 projetos ao mesmo tempo, e aí a gente se divide, sempre tem um líder para cada projeto, que é responsável por fazer ele andar, fazer entrega, monitorar tudo que é necessário para ele estar rodando com qualidade. É um time ágil, né? Literalmente. Eu acho que é muito da maturidade do time, né? Então, como são pessoas que bastante experientes, a stack da Uber também já é uma stack muito madura, de testes, de automações, então a gente consegue garantir que foi colocado no ar, está rodando com qualidade, porque se der algum problema, a gente sabe que vai ter log, vai ter monitoramento, Sim. vai ter alguma coisa que vai apitar e a gente vai ficar sabendo. Telemetria bem apurada, Muito. né? Ô, Jonathan, falei uma palavra bonita agora, você fez uma cara de que é rir, hein, cara? Eu vi. Como é que tá teu dia a dia agora? Não, eu tava rindo de outra coisa. É isso mesmo. Tava rindo de coisa aleatória aqui. Meu dia a dia, cara, Porcentagem, fala tem, de porcentagem para eu, nós. eu sou desenvolvedor, eu desenvolvo 100% do meu tempo, a não ser quando a gente tá nos hits, né? Nas reuniões. A gente lá acho que o processo da gente é um Scrum bem definido. Tem uma sprint a cada 2 semanas, bem bonitinha, refinamento, planning, review. Aí review tem os stakeholders mesmo, tipo o dono da empresa, alguns diretores que participam. A gente tem retro também. Tem até dia do joguinho, cara. A gente tem um dia no mês que junta todo mundo pra jogar um Among Us, tá ligado? Ficar zoando um pouquinho, é bom pra dar uma descontraída. Mas o meu dia a dia exclusivamente é desenvolvedor. Não tenho nenhum tipo de responsabilidade. 100% aí na escala, então. 100%. 100%. E Mas tô bem satisfeito dessa forma. Você tá na geração, você tá com, apesar de você parecer velho, assim, que nem eu, você tá nessa nova geração, né? Que é a geração que não quer liderança. Você viu a pesquisa aí, né? Primeiro que velho é tua avó. Né? Deixa eu ver, viu? Experiente, você tá muito experiente. Cara, não, eu não sou dessa geração não, mas é que, sei lá, eu me encaixo melhor, eu prefiro, tá ligado? Não ficar quebrando a cabeça com... Apesar que, assim, no processo da gente, não tem uma pessoa que faz review, teste e checagem do código, só uma pessoa, não é exclusividade. Quando a gente trabalhava na Inova, a gente tinha um processo mais engessado, que o Tech Lead praticamente fazia code review de tudo, né? Pelo menos era assim a maior parte do meu dia a dia. Mas lá não. Então, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode testar. E a gente não tem um papel do QA no time, né? Então acaba que o desenvolvedor é o QA um do outro, né? Isso. Eu até escrevi sobre a esteira ágil, foi semana passada, vocês devem ter lido lá, e que realmente, quando é um time maduro, você investe em TDD, em BDD, você investe em teste unitário, investe em teste integrado e teste até regressivo, que nem era o meu caso na Stone, quando a gente tinha que subir uma nova feature lá, a gente se preocupava,
perto da Black Friday tinha todo um sistema de garantir que as operações estivessem em pé para não derrubar tudo. Enfim, mas cada time é um time, né? Às vezes a gente tem que ter um QA porque no nosso caso a gente precisava, né? Quando a gente era líder técnico a gente tinha que ter um QA, porque a gente não tinha teste unitário. Mas eu lembro que no time da gente, a gente tinha na época que a gente trabalhou junto, eu lembro que quando chegava no processo do QA, que na época era a Laís, ela não pegava nada, cara. Ah, sim. No nosso era bem raro ela pegar alguma coisa, porque o processo da gente... É sério, não tô puxando saco, não. Mas porque tu só fazia back-end, por isso que ela não pegava nada. Eu não tô falando do meu trabalho, não, rapaz. Tô falando de todo mundo. É verdade. Pouquíssimos casos, né? Era, cara. A gente, quando fazia o code review e teste entre a gente... Porque, assim, se você não testa apenas os cenários do Happy Flow ali, né? E começar a forçar, tipo... situações de quebrar mesmo a aplicação, você consegue pegar 90% ou mais, das coisas que poderiam acontecer. E era muito chato porque cada um era bom em alguma coisa, né? De nós, assim, cada um era bom em alguma coisa, assim, eu não sei falar agora... ainda bem que tu era bom no violão, né, cara? Eu era bom no violão, né? E o resto do time... mas eu lembro que quando chegava Eu cheguei a falar assim nunca. Quando chegava no code review, pesava a mão, assim, mas pesava a mão para um lado bom, né? O Jonathan, eu lembro que o Jonathan ele era um cara que estudava muito essa parada de interface, a estrutura do PHP mesmo, por trás de uma mente que pensava componentizado, frameworkizado. O Jonathan, eu lembro disso. Era bem claro. O Porto, como era o nosso líder técnico, vinha com tudo. Aprendi muito sobre banco de dados com o Porto, inclusive, a monitorar a query ali, saber tirar uma melhor performance, né? Porque a gente tinha um PHP legado, cachorro pra caramba. Então a gente tinha que estar o tempo todo se preocupando com muita coisa, né? De evitar carregar mais de uma vez os dados, blá blá blá. Isso tudo o Porto trazia muito. O Bruno, eu lembro que era muito bom no front-end, que a gente conseguia discutir e ele já trazia coisas que para mim não era fácil, mas para ele era muito fácil, porque eu lembro de um dia que ele falou para mim que lá no Pará ele não queria fazer mais a faculdade porque o professor, ele deu uma aula pro professor e a gente ria pra caramba sobre esse assunto que ele contou para nós. Mas é outra história também. Essa história é boa. Essa história é massa. Pô, como é que eu vou estudar com o cara? Quando eu fazia a faculdade de música, eu contei essa história já pra vocês, teve um festival de música lá, que eu vi um vídeo de um cara que ia dar aula, né, a Masterclass. E eu cheguei pro meu professor e falei, né, o Paulo Guecas, bicho, eu não vou estudar com esse cara aí, olha aqui o vídeo do cara. O cara toca sujo pra caramba, né, tipo o Andreas Kisser tocando violão clássico, não casa, é muito, né? O Jota foi embora, voltou. E aí eu falei, cara, eu não vou não vou pagar pra isso. Daí ele falou, não, você tem que ir porque é nessa aula que você vai aprender a como não fazer. Então, né, eu lembro dessa história dele lá na faculdade do Pará, né, que aconteceu isso. Mas é uma história longa. E o Lucian, eu lembro que... pro Lucian tudo era bom, né, cara? O Lucian é um cara muito fácil de lidar, mas eu lembro que a gente atuava muito em... Mas eu sei que o Lucian é muito bom no espanhol, cara. Isso aí é certeza. Ele era bom no espanhol, verdade. O capitão do time. Quase fluente. Mas ele é muito bom em execução. O Lucian até hoje, quando ele me convidou para ser sócio na Muy Veloz, né? Na Muy Veloz, que ele já corrigiu. Mas deixa os brasileiros pensar que é muito veloz que vende mais. É mais poupável. Deixa assim, não fala que é muito veloz, porque senão... E ele já tinha levantado uma aplicação em 3 meses e veio o ChatGPT. Então ele é um cara muito... Parece que não, mas quando a gente conversa com ele, ele é bem calmo, mas ele levanta uma ideia e levanta uma estrutura muito rápida, assim. Então, cara, eu acho que era isso. A gente entregava a sprint antes do tempo. Eu desconheço um time que tenha subido todo mundo, né, ido com essa responsabilidade de liderança técnica, por isso que eu tenho vocês como o melhor time para mim na área de tecnologia, porque a gente era cada um de um canto e a gente estava ali trampando. Eu lembro que quando o Porto chamou a gente, eu conversava com o Jonathan sobre isso, falava, cara, eu não vou aceitar ser líder técnico, e hoje eu me encontro gestor, né, eu falei, eu não vou aceitar porque, pô, eu vejo o Porto aqui, ele faz hora extra,
E eu era um cara que eu nunca tinha encontrado uma identidade bacana, assim, eu acho, até encontrar vocês, assim, e não vão chorar, né? Mas eu não tinha encontrado uma identidade bacana de me encontrar, né? E quando o Porto sentou com a gente lá e falou, vocês vão virar todos líderes técnicos e tal, eu lembro que ele bateu na minha perna, assim, né? Daí ele falou, escuta, aceita, né? E do tipo assim, escuta, sem negar. E ali realmente a gente bebeu daquilo e provou que, pô, para uns para outros não é, para outros aquilo ainda é pouco, quer mais, e assim vai. Mas a gente está, todo mundo construindo uma carreira, por mais horizontal que foi. Eu percebo que vocês estão muito, são staff, são seniors, são, né, lá a gente era pleno, pleno barra sênior, eu acho, mas a gente, pelo que eu acompanho na carreira de vocês, vocês evoluíram muito, assim, né? E o Porto tá aí nesse cargo que, para mim, eu pensei, pô, o Porto vai virar sócio da Infracommerce, mas não, ele se encontrou na área de desenvolvimento, então tá todo mundo muito bem, né? Conta, Diego, da primeira vez lá que tu fez hora extra. Na Inove. Foi porque tu mentiu pra mim, né, cara? Eu não vou me lembrar muito bem, mas eu acho que é porque tu falou que a gente tinha que entregar num dia posterior, eu acho, né? No próximo dia. Acho que era final de sprint e nós tava com quase tudo 99%, não tava nada pronto. E aí faltava... E a gente, como o Diego comentou, a gente sempre entregava antes, né? A gente quase nunca atrasava. Eu falei, Diego, se não terminar isso aqui, vai ser a primeira vez que a gente não vai entregar nada, né? Dentro do prazo, que tinha sempre prazo fixo, né? Era 2 semanas e terminava na quinta, na sexta, enfim, e depois apresentava. E aí contei essa história pro Diego, e aí acho que foi a primeira vez que ele ficou até mais tarde, né? Comeu uma pizza lá, tomou uma coquinha zero. Viu, ó? E no final a gente entregou umas 4 testes, eu acho, né? No dia seguinte. Ô, Porto, esse daí foi aquele da lista de favoritos? Cara, não lembro qual era a atividade, mas a gente ficou lá, a gente terminou, o Diego terminou o que ele estava fazendo, terminou mais umas 2 ou 3 funcionalidades que tinha lá e no fim, acho que como na maior parte dos casos, ele apresentou tudo que tinha se comprometido, né? Mas aquele dia lá, o Diego fez hora extra pela primeira vez. Cara, e voltando, conectando isso, quando eu trabalhava lá no Sul, eu trabalhei numa empresa muito, tá na moda essa palavra, mas muito tóxica, assim, né? Então eu não tinha uma referência de liderança direta muito boa. Eu tinha uma referência de liderança, tipo assim, eu construía amizade, enfim, eu não consigo separar, isso é uma coisa minha, eu não consigo separar amigo de trabalho de amigo pessoal. Super acho legal quem consegue, mas eu não consigo. A gente cria grupo, eu tenho uns 5 grupos aí no WhatsApp de pessoas que eu liderei, que acabei criando os grupos e fica, né? Mas até então, até eu encontrar vocês, assim, né? A gente sair para jantar, a gente comprar presente de aniversário, fazer vaquinha, cada um dava R$50, a gente só dava camisa de futebol, né? Deve ter uma coleção aí, todo mundo tem uma coleção de camisa de futebol. Cada um dava 50 dos 4 para um, né? E dava R$200 e, pô, já dava uma camisa do Corinthians, do CRB, né? Eu não lembro se o Bruno ganhou, o que a gente deu pro Bruno, mas eu lembro que uma hora foi só camisa de futebol que predominava. Para mim foi uma virada de chave ter vindo para cá. Tanto é que quando a coisa começou a apertar lá no Sul agora, eu falei, bicho, o movimento tá São Paulo, melhor coisa que eu fiz, melhor decisão que eu tomei, voltar para cá, porque eu tive uma boa experiência por conta de vocês, então eu acredito ainda nesse mundo, né? Vamos ver se tá assim agora, na hora que eu voltar pro mercado aqui, né? Mas é isso, por isso que tá acontecendo essa live, vocês foram realmente o Porto, né? Quando decidiu ali com o Hugo, com o Quai, que a gente ia virar a liderança técnica, foi importante na nossa vida, porque a gente teve essa experiência e para alguns continuaram, né? Eu e o Lucian aí, né? E para outros, né? Que nem o Jonathan e o Bruno, vocês viraram especialistas e conseguiram trabalhar até o inglês para poder trabalhar, né, no sonho de vocês aí. O Bruno meio que conquistou esse sonho, o Jonathan foi, né, Jonathan? Foi acontecendo, né? Ou tu pensa em morar para fora ainda? Não, tipo, na época da faculdade, quando eu fui fazer intercâmbio, já era um planejamento meu também de morar fora.
Mas aí eu realizei esse sonho durante o intercâmbio. Hoje em dia eu não tenho mais vontade, não. Prefiro ficar por aqui, Mas e ganhar em Suíça? euro, converter por real e viver de boa, E andar de Suíça? bicicleta. Hã? E Suíça? Se pintasse uma oportunidade para a Suíça, hein, meu? Não, muito frio, pô, não dá não pra mim. É louco. Eu tô do calor, pô, não dá. Sim, é interessante, eu tive a experiência de viver fora, só que, sei lá, é esquisito, você não se sente em casa nunca. Sim. Você não tem referências, tá ligado? Você não tem referência de desenhos que você assistia, de coisas que você fazia na infância. Sei lá, parece que você tá sempre como um peixinho fora da água, tá ligado? Pelo menos é a sensação que eu tinha. Sim. É legal porque, assim, agrega muita qualidade de vida e muita, eu diria, muita dignidade, tá ligado? Porque você mora em países de primeiro mundo, acho que o principal benefício é a dignidade, né? Porque no Brasil, se você não é, pelo menos, classe média, te falta dignidade, tá ligado? Você não vai ser bem atendido para saúde, para segurança, para educação, para nada. Mas você perde Bem muito assistido, né? você perde muito essa questão da referência, da família, de tudo. Pelo menos Boa. é assim que eu E o tenho. engraçado é que logo aconteceu um movimento, né? Eu voltei para Santa Catarina, o Jonathan voltou para Maceió, o Bruno acho que ficou aqui, aí foi para fora, o Porto voltou para o Rio Grande do Sul, né, Porto? Na Uhum. verdade, nunca viesse morar em São Paulo, estava sempre viajando, né? É, exato. Nunca tive um lugar fixo em São Paulo, né? Mas estava aí, sei lá, metade do tempo, mais ou menos. E o Lúcio foi para Isso que era Guararema, né? E eu acho que agora eu voltei para cá, né? E tô aqui, tô em alguns processos, tô bem contente aqui, escrevendo também, e, enfim, agitando aqui porque eu Mas, sou fazedor. ô, Diego, mas assim, você voltou para São Paulo, eu sempre digo aqui que, assim, eu tô remoto, tá show de bola, não tenho vontade de sair de Maceió, mas se a necessidade pintasse e precisasse que fosse em São Paulo, tem que pensar em duas vezes, cara. Verdade. Não tem condições. Ou você trabalha remoto para São Paulo, né? Para empresa de São Paulo, para empresa de fora, ou é São Paulo. Não tem outro mercado tão Sim, relevante, não. sim. E assim, o que eu fiquei mais impressionado foi que eu morava em Urubici, tinha cafeteria lá, vocês sabem, né? Foi um ano que eu fui empreender porque eu não consegui me recolocar no começo de 2023. 100% verdade isso. Fiquei 4 meses buscando emprego e aí com os layoff, downsizes que aconteceram, as vagas de gestão meio que foram absorvidas ou por pessoas de dentro de empresas ou sumiu, ou promoveram um júnior, um pleno, enfim, as empresas se adaptaram por esse momento. O mais engraçado foi que eu estava percebendo que aqui estava menos concorrido. Daí eu falei com o Jonathan, ele até comentou comigo, pô, eu também teria feito esse mesmo movimento. E lá no Sul, a gente tem a impressão de que você vai ganhar menos, né? O Porto sabe, porque o Porto é de lá. E o Lucha mais ao Sul ainda, a moeda desvalorizada já entra no outro patamar, né? Mas o custo de vida que eles falam pra gente, aqui eu vou te pagar para um desenvolvedor sênior R$ 8.000, aí você fala, pô, mas lá no Sul o custo de vida é mais barato. Cara, já não é mais assim. Assim, sem titubear, a gente paga R$ 4.000 de aluguel aqui em Moema, tudo bem, que é um lugar na Zona Sul, é um lugar porque a gente veio para morar, porque a Pri ainda também tá nova no trabalho, então a gente queria mais conforto e tudo mais, né? Mais segurança, que também já não está mais tão segura assim como em 2019, está bem pior. Mas o custo estava o mesmo, cara. Eu pagava R$ 3.500 no apartamento lá em Palhoça e aqui paga R$ 4.000. Só que aqui tem um monte de coisa a mais que lá não tinha, então acaba dando por igual. E o preço para alimentação aqui, você consegue comer nesses amarelinhos. Lembra que você desce no apartamento, sempre tem um de esquina, esses cotovia da vida que a gente ia comer e tal. Cara, tem prato por R$ 22, R$ 25, top, assim, feijão, que era o que a gente almoçava. E lá não, lá em Florianópolis você não almoça por R$ 22, R$ 25. Nem em Florianópolis, nem em Blumenau, na minha cidade. Então, quando você vê que pode ganhar mais aqui, né, o padrão de São Paulo e que tá o mesmo custo de lá, cara, eu me joguei para cá, porque a experiência que eu tive com São Paulo sempre foi boa, então tô aqui, tenho tido entrevistas presenciais para híbrido e presencial, né?
algo em torno de, sei lá, 6 a 8 por semana, enquanto que lá no remoto eu estava concorrendo com de 100 a 200, né? Eu fiz uma postagem esses dias aí de candidaturas no LinkedIn em 24 horas. Era muita, né? Tá muito concorrido. E aí vai entrar quem tem faculdade, e como eu ainda não tenho formação, também foi o motivo que eu vim para São Paulo, para fazer a FIAP definitivamente, né? Focar mesmo na gestão da tecnologia. Resumindo para vocês, não briguem com o mercado, porque hoje um amigo meu veio falar, pô, você fica falando tal, que foi para São Paulo e, cara, pesquisas em inglês me mandaram que as empresas nos Estados Unidos viram que presencial não é mais tão saudável para o funcionário e tudo mais, mas é o mercado que dita, né? Não é a gente. O Bruno hoje trabalha 100% remoto, pode ir de sexta-feira, daqui um pouco os caras, se quiserem, é lógico que ele vai presencial todo dia, enfim, ele vai escolher uma empresa que seja 100% remoto, mas a gente não tem esse poder de fazer um motim, né? Vamos fazer o sindicato dos desenvolvedores que querem trabalhar remoto. Nós não ganhamos nada. A gente tem que dançar como a roda, sendo bem realista, e por isso que eu estou aqui. Então, concordo, Jonathan. Mas o interessante também que, desculpa, Diana, só complementando o Diego, eu vi inclusive hoje uma notícia de que fizeram uma pesquisa no Brasil que no período da pandemia até agora a quantidade de mulheres de classe baixa e que conseguiram adentrar no mercado de trabalho por conta do trabalho remoto foi muito expressivo. E aí, pô, não é só na tecnologia também que a gente fala que precisa, né, de trabalho remoto, mas também tem outros afazeres do dia a dia que, pô, uma secretária não precisa estar de um escritório de advocacia, por exemplo. Não vai cliente todo dia, por exemplo, lá. Ela pode trabalhar remoto, um dia na semana, 2 dias na semana. O próprio trabalho da Renata, que apesar de ser para um hospital, é, pode ser feito remoto, né? Claro que tem alguns cargos que precisa estar presencial e tudo mais, mas alguns não precisam necessariamente estar no escritório, né? E, Boa. Fala, Jonathan. Cara, eu vi um dia desse, tava lendo no LinkedIn algum post sobre esse lance do remoto e a exigência de alguns gerentes, alguns diretores, para que a galera volte para o presencial. Aí eu fui dar uma olhada nos comentários, eu achei interessante que um comentário dizendo assim, esses gerentes, né, esses líderes que exigem que a galera, tipo assim, confronta e exige que a galera volte para o presencial, é justamente porque o único lugar da vida dele onde ele pode exercer algum poder é dentro do escritório. Tá ligado? Tipo assim, enquanto o cara tá remoto, tá produzindo, mas ele não tá exercendo poder, tá ligado? Aquele poder mais antigo, né? Mais autoritário. Era uma opinião de comentário aí de Instagram, mas eu achei bem interessante. Polêmico. Mas polêmico. É polêmico. Mas, cara, eu acho que Joguei a bomba aqui. O maior desafio desse lance... O Diego vai dizer, eu sou desse tipo aí. Cara, eu tenho duas pessoas na minha cabeça, assim, eu acho que eu entendo as empresas que querem construir a cultura híbrida, porque agora, pensando como startupeiro, estudando, eu vejo que pode ser que alguns cargos, se eu tivesse uma startup, eu ia querer sim, no mínimo o híbrido, porque rodou as rodadas de investimento, tal, e às vezes vai algum venture capital, algum representante de venture capital visitar essas empresas. Primeiro que já tem que ter um escritório físico, né? Porque só o produto online, não sei. Acaba meio que virando um cartão de visita. Você tem um escritório onde, se acaso alguém for lá, vai estar uma equipe lá que vai apresentar o projeto, mas isso não precisa ser todo dia, né? Eu acho que de repente pode ser, sei lá, eu não sei ainda como é que vai ser, cara, esse momento aí da tecnologia, se vão ter empresas, algumas empresas tentaram imersões, por exemplo, a Ambev Tech lá de Blumenau, ela tentou fazer durante um mês você fica em casa e durante uma semana você vai lá na empresa e paga um hotel e pagam tudo. Não deu certo. Outras empresas têm o híbrido, outras empresas têm o 100% presencial. Eu
se eu tivesse a empresa hoje, né, Lúcia, se a gente tivesse, né, condições de contratar e ter, eu ficaria bem dividido. Teria alguns cargos, com certeza, por exemplo, a construção da carreira de um júnior. Eu não consigo ainda pensar em algo legal para ele sem estar alguém ali do lado, sem estar... não consigo, é um desafio grande, assim. E além dos sêniors que também tem um pouco de... além dos sêniors que também existem, claro que minoria, mas eu também como coordenador vi que não gerem bem o tempo, né? Acabam não gerindo muito bem o tempo, mas era a minoria da minoria. Fala aí, Bruno. Eu quero comentar só sobre a parte do Júnior, né? Porque é um ponto importante para muitos desenvolvedores que estão começando. É complicado fazer pair programming online, dividir tela, ficar compartilhando o código e tudo mais. Mas eu acho que vai muito da questão de quem tá ajudando e de quem está sendo ajudado, saber lidar com a interferência de alguém virtualmente. Porque é diferente de uma interferência pessoal, porque pessoalmente tu consegue estar ali do lado, tu consegue forçar o foco da pessoa, né? Se a pessoa não estiver conseguindo focar, né? Chamar atenção, então passar uma informação com mais assertividade ali pessoalmente, mas virtualmente precisa de um pouco mais de tato para fazer esse tipo de coisa, né? Então acaba que vai muito de quem precisa ajudar a saber como ajudar virtualmente. Por exemplo, quem faz muito videoaula aí pela internet, tem muita gente que faz, né? Os indianos aí adoram fazer videoaula na internet ensinando como fazer uns códigos, né? Mas é mais ou menos como se fosse uma videoaula de internet que a gente posta ali no YouTube, aqui no YouTube. Só que ao invés de tu falar o tempo todo, tu tem que ir perguntando para a pessoa e orientando, né? Então, eu acho que o medo que a gente tem da tecnologia de dizer assim, poxa, não dá para ensinar virtualmente, não dá. É meio delicado de dizer isso, porque fica com aquele aspecto de que, que é algo ruim, né? Mas não é necessariamente ruim. A pessoa só não sabe lidar com aquela ação virtual, né? A palavra-chave é processo, só que, né, construir um processo para que você possa estar aplicando isso no dia a dia, né? Mas ainda assim eu acho que é muito, essa é a maior discussão que eu vejo ali no LinkedIn, né? Como você inserir o júnior num ambiente novo, né? Assim, online, do remoto, e que seja atrativo para ele. Porque também se você ficar 8 horas por dia com o cara ali, é a mesma coisa que sair para o escritório, né? Então acaba... Eu lembro que teve um time que eu gerenciei, que eu liderava, que eles tinham a mania de ficar online nessa sala aqui, que nem a gente está aqui, às 8 horas por dia. Aí, pô, não é muito produtivo. Ah, mas ninguém conversa, só liga o microfone quando precisa, mas você tá ali, né? Você tá no SimCity, né? No SimCity não, no The Sims. Você tá ali com o seu avatarzinho ali, teoricamente você tá numa sala de reunião igual lá no... É óbvio que no conforto da sua casa, podendo alimentar o cachorro, brincar com o cachorro e tudo mais. Mas essa cultura também do, mesmo à distância, a gente ainda ser presencial é uma das coisas que o Beofficeless, não sei se vocês acompanham, ele publica bastante no Instagram, né? Beofficeless, um esquema assim, que eles são mais voltados para o trabalho remoto, né? E tu, Lúcia, tem algum júnior que foi contratado lá, que vocês lidam com ele só remotamente? No, na TIM toda a parte de TI é 100% remoto, desde a pandemia. Então, isso foi muito legal. Sí se contrataram estagiários que viraram líderes técnicos ou tipo consultores durante a pandemia. Do meu lado, eu
acho que a parte, e, por exemplo, acontece, a time é carioca, né? Então eu tenho, todos meus companheiros líderes técnicos são cariocas, ou a maioria pelo menos. Então, tipo, se eu tenho que ir, eu vou ter que ir a Rio de Janeiro, me encontrar. Tem um escritório, um prédio em Santo André, mas é técnico, um data center. Então, eu fui só uma vez a Rio, em fevereiro do ano passado. Agora, eu estou 100% remoto full, mas tenho companheiros que, tipo, eles decidiram ir uma vez por semana, porque eu acho que a cabeça, bate um pouco na cabeça isso de ficar isolado o tempo todo, entende? Então, eles se juntam uma vez por semana, vão, almoçam juntos, se reúnem, fazem as cerimônias juntos. Eu perco isso porque estou longe, mas tudo bem. Eu vim para o Brasil porque já fazia home office desde 2007, então para mim é normal, tá? Mas eu entendo isso, que tem gente que precisa se encontrar, precisa bater um papo que não tenha nada a ver com o trampo, entende? Então, além, não, que o presencial é muito melhor para interagir. Mas eu entendo e estou de acordo. Quem precisar, vai para o escritório, beleza. Eu acho, Não eu tem acho que só devia de mudar a Eu acho ordem, que né, Lúcia? Tipo, o conceito de remote, trabalhe de onde quiser, inclusive de casa. Ou melhor, trabalhe, eu acho que seria isso, trabalhe de onde quiser, inclusive da empresa, né? Deixar a pessoa com o remote first em primeiro lugar. claro, claro. Eu entendo que quem dirige, o manager, quer ter um pouco de contato para ver realmente o que está fazendo. Mas, por exemplo, no meu caso, como eu sou desenvolvedor e faz muito tempo faço home office, realmente, nesse momento, agora, eu sinto que estou perdendo tempo. Eu tenho muitas reuniões por dia, muitas reuniões por dia. Quando eu era desenvolvedor, eu era o único que fazia home office. Então, eu tinha 3 reuniões por dia e depois trabalhava e não tinha problema. Agora, tipo, sinto que eu perdi o dia. Chega ao final do dia e falei, putz, trabalhei muito pouco, porque tenho reunião, está, tipo, projetando a futuro um monte de projetos justamente, mas no final você nunca termina ou essa é a sensação que dá no final do dia, não é que não produz, mas a sensação é que ficou o dia todo em reuniões e não produziu tanto. Pelo menos isso acontece comigo, mas eu participo de muitas reuniões por dia, eu tenho agenda lotada de reuniões. Algumas eu acho que dá para, tipo, como se fala em um meme, você pode resolver em um mail tranquilamente. Sim, sim. Cara, mas isso aí é o maior desafio do remoto. Você, por exemplo, quando eu estava na Estônia, para finalizar, eu criei o Local Day. Nem sei se está correto isso aí em inglês, né? O Jonathan e o Bruno podem me corrigir. Aliás, eu falo muito mal inglês. Eu falei definition of read no meu vídeo e a definition of ready, né? Porque o read é de lei, ready é de pronto. Então eu matei os inglês, enterrei todos eles embaixo do asfalto aí falando definition of reading. Mas enfim, eu acho que esse daí cabe ao gestor, né? Por exemplo, eu percebia isso no meu time na Estônia, os stakeholders falavam direto com os desenvolvedores. Então eu criei um processo de blindagem onde passava através de um pedido de chamado e essa primeira abordagem do chamado eu mesmo pegava para gerar conhecimento para mim do software. Então, às vezes eram coisas de usuário, às vezes eram coisas de processo de rodar em banco. Então, eu nem passava isso para um desenvolvedor. Eu, apesar de coordenador, eu ia lá, executava e eliminava distrações para eles, porque eu já fui desenvolvedor. A gente sabe que tem que estar focado no desenvolvimento. É uma porcaria você ficar parando o tempo todo algo que você está construindo. E aí eu criei o Local Day, que é toda quarta-feira, ou era quinta, da sprint, da segunda semana, não tinha nenhuma call, né? Nenhuma chamada, nenhum vídeo, e aí você poderia aproveitar para estudar ou fazer alguma coisa assim. Esse dia não tinha, podia pegar fogo em tudo lá na Estônia, que a gente não, quem resolvia era outra equipe, como eu tinha 2 times,
que daí acabava balanceando. Mas isso é muito do gestor, né, cara? Isso aí o gestor tem que estar olhando para isso, porque você tem que estar acompanhando em algum lugar isso, né? De que, pô, a gente deixou de entregar algo, ou começou e não terminou, qual é a métrica que está sendo usada, né? Porque vai aparecer ali e aí você tem que ajudar o time ali, né? A bloquear eles, né? Que esse é o papel do gestor, né? Vamos finalizar? Bora lá, então. Bora lá. Muito obrigado aí para todo mundo que estava Beleza. assistindo. Esse bate-papo aqui foi uma ideia que eu tinha, acho que há um tempo atrás, e aí o Bruno viu uma postagem minha e acabou falando, pô, vamos fazer um podcast e tal, e acabei trazendo aqui para o videocast. Quem sabe possa virar um podcast, a gente está começando algo aqui, né? Eu sou um fazedor, eu gosto de fazer um monte de coisa, então dar trabalho pro pessoal aí é a minha tarefa hoje em dia, então se vocês quiserem, depois... A primeira vez é de graça, a segunda já começa a cobrar, viu? Ah, é? Mas tem Uber aí? Quer dizer, iFood? Epa, E tem o dois Jonathan, pneus, hein? o Jonathan com essa barba aí tá parecendo o Edinho. Aí com essa fala fica mais parecido ainda. O cara pensa demais, né? Não, ele tá Queria mais eu ter o magro. dinheiro dele, né? Ele tá mais magro, cara. Ele começou a pedalar Cara, e deu acordou. uma emagrecida. Que nem diz o Eu tô com Manezinho. 60 quilos, velho. Quanto? 60 quilos, pô. 60. Tá com o mesmo peso que eu, cara. Aí tu é mais alto que eu, tu deve estar mais. Na verdade eu tenho 65. 65. Mas dá pra ver na tua face, assim, que a bike tá te fazendo bem aí, tá com um sorrisão. A bicicleta dá uma parada. Tá todo mundo aí novinho. Então tá, galera. Lucha, vem pro Brasil logo aí, pra gente se ver, né? Porto, aparece aqui em São Paulo, né, meu? A gente se vê na semana. Pois é, vamos se encontrar. Se consigo, vou, né? Se consigo, vou, a gente se vê. Sim. Bruno também, né, Bruno? Na hora que voltar pra cá, vamos se ver aí. Ano que vem, quem sabe a gente dá um pulo aí por São Paulo, Nordeste também, Vem aí. conhecer aí. O Nordeste, eu tenho um pouco de inveja do Jonathan, porque Quero- Maceió é Pois, eu sensacional. quero conhecer Maceió, cara, não conheço. Mas eu não sei se tu aguentaria o calor não daqui, porque Será? é todo dia, velho. É. Poxa, É. Mas todo tem dia é vento, sensação de 35. Tem vento. 35, meu filho? Sensação de 35 todo dia, velho. Aí Todos já- os dias, o ano inteiro. Aí já... Coisa boa. É bom que só tem uma estação, né? Só calor. Então Só tem tá. duas estações, pô. Calor do caralho e calor da peste. Calor. Boa. Tu vai correr o Botucatu, né? Não vou mais não, cara. Eu vou fazer uma viagenzinha aí, eu já vou gastar o dinheiro na viagem. Aí eu coloquei uma prova no lugar que é no mesmo nível de dificuldade, mas é na Bahia. Será pior, não? Cara, vai ser 2 dias, 160 quilômetros dividido, né? 80, 2.000 de altimetria em um dia, 1.600 no outro. Peraí, na Bahia não é lá na... Eu acho que é o que eu ia correr ano passado, o de... É uma prova chamada Suba 100, cara, o nome da então prova. não é não. Não, porque ano passado eu me inscrevi numa e não fui. Ganhei de presente da Priscila de aniversário, que era o... qual Brasil era? High? Não, na Bahia, mas era... Maratona de Descobrimentos. Não, Não? não era uma... Rapaz... Bom, vamos lá que É, o Bruno já estão Mas- já mudando treta de amanhã assunto pro aqui. Bruno. Resumindo, Tá virando café já. resumindo, eu perdi o dinheiro da Priscila e ela me cobra isso até hoje. Podia ir pedalando, né? Podia ter ido pedalando. Valeu, gente. Vamos jantar. Um abraço. Valeu, gente. Se cuida Boa aí. noite, Valeu. Um abraço. Vai.